La charla de hoy es sobre medallas brasileñas y falerística. Falerística es un término que no se habla mucho en la numismática, que yo tengo una otra charla que se llama La numismática y los campos desconocidos, que la falerística hace parte de eso. Entonces, señor, vamos lá. O que es medalística? Yo quisiera una medalla, okay? Existe desde el Imperio Romano, de donde proviene su nombre, las medallones, que son italianas. Grandes discos de bronce. Los registros muestran que a partir del século XV se empezó a difundir el término medalla a través de pasinello. Y son piezas de metal o no, sin un valor preciso y sin reunir los caracteres conocidos y determinados por el título, peso y tipo, que sería el caso. Estos son un medallón de Trajano Decio, hecho en Dorsetesio, 249 a 251 después de Cristo. Tiene 70 milímetros. Es una pieza muy rara, son grandes. Esas piezas son de mi colección, que yo soy un coleccionista de todo tipo de, no solamente monedas, billetes, antigüedad y todo más. El inicio de la difusión de medallas por el mundo fue a través de Pisanello, en el século XV. Era un pintor que quería superarse y acabó descubriendo medallas. Fue el principal artista que tuvo muchos seguidores, que difundió el arte de grabar por toda Europa. ¿Y cómo se son divididas las medallas? ¿O qué son medallas? Medallas só tienen dos tipos: las conmemorativas, que son acuñadas para perpetuar algún evento o individuo relevante, y las medallas premiais, todos los premios que se dan, de corrida, de exposiciones y todo más. Ahí tienen algunas muestras. Y hoy existe esa medalla en Brasil, que son las medallas Bullion, que son las de activo financiero. Esas son todas de oro, de 1/4 de onza de oro, 7,7 gramos de oro, que la Casa da Moneda, a partir de una idea que yo dei a eles, estão a fazer de vários temas em todo o Brasil. A medalhice começou com a invasão holandesa em Brasil em 1645. São medalhas não acunhadas em Brasil, cunhadas em Holanda, mas celebrando o evento da conquista. Esse é nosso principal primeiro gravador em Brasil. Se chama Zeferino Ferrez. Apesar de não formar parte da missão artística francesa em 1816, Zeferino Ferrez y su hermano Marcos llegaron junto al grupo comisionado por el conde de Linares y pensionado por el príncipe regente, que es Don John VI, por su conocimiento de grabado de medallas. Zeferino Ferrez, cuando se creó la Academia de Belas Artes, fue elegido para impartir la cátedra de grabado de medallas. Posteriormente, las medallas nacionales comenzaron a ser grabadas por Ferrez y sus discípulos en la Escuela de Academia, que contaba con una merecedora y material propio para la confección de medallas, así con una colección de medallas extranjeras como referencia. Esa es la primera medalla acuñada en Brasil colonial, celebrando la aclamación de Don John VI en 1818. Ese templo al cual está idea no existe, somente en la medalla. Y el propio Ferrez se acuñó la pieza más importante de toda la medalla, la numismática brasileña, que es la pieza de la coronación de nuestro emperador Don Pedro I en 1822. Fueron acuñadas 64 piezas y hoy solo se conoce 16 de ellas. La última bella que se fue vendida fue por $500,000. Esa es la primera medalla militar de Brasil. Ela, na verdade, nós classificamos por medalha por ser o disco, mas na verdade ser uma condecoração. Toda a terminologia dela, quando Cayena é Guiana Francesa, em parte nordeste, que quando era tomada pelo Brasil, Dom João VI, para se irritar Napoleão, mandou se acunhar essa medalha para ser dada a todos os participantes da invasão. Esse é o principal estudo que existe em Brasil, que é Augusto Giorgio Girardet. Esse é o padre da numismática.
Ele acuñou medalhas de 1892 a 1955. A principal obra dele é El Clero e seu Pueblo de Brasil, em 1905. É uma medalha grande que o Papa da época se recebeu uma de ouro dessa aí. É maravilhoso. Então, a sociedade tem um grupo somente de medalística. Então, está fazendo um livro somente sobre a obra dele. Então, tem muitas provas, ensaios dele. Então, é infindável o que ele se fez. Não somente ele acunhou moedas, medalhas, placas, várias coisas ele fez, todas devidamente assinadas por eles. E o nosso principal colaborador da defesa da cultura eterna do Brasil foi Dom Pedro II. Dom Pedro II já era um grande colecionista de tudo, juntamente com sua esposa, Dona Maria Cristina de Bourbon de Sicílias, que quando teve enlace, ela trouxe da Europa toda a coleção museológica e arqueológica que ela tinha, inclusive paredes completas de Pompeia para o Rio de Janeiro. E essa é a primeira medalha que tem dele, que é da La Coroação em 1841. Esse é outro também de Dom Pedro II. Todas as atividades de visita à Casa da Moneda se fazia questão de acunhar uma medalha. Essa é da inauguração dessa prensa de acunhagem. É uma medalha grande, maravilhosa, tem de bronze, prata. Essa diz notícia que teve uma de ouro, que era a de próprio de Dom Pedro. Essa é a minha coleção. Dom Pedro adorava ter fazem medalhas em todo o Brasil. Essas são de várias posições que tem em todo o território brasileiro, de bronze, prata, madeira, ouro e outros metais mais. E uma grande parte que necessitamos toda são a literatura medalhística. Hoje em Brasil está tendo um grande advento de colecionistas comprando livros, que há muito tempo não se via. Existiam pouquíssimos colecionistas de livros numismáticos. Hoje no Brasil, nós fazemos uma edição de um livro de Manual de Errores de Moedas de Brasil. Vendemos em 2 dias, propriamente, quase toda a edição de 1.200 livros em pré-venda, antes da impressão e tudo mais. Então, percebe-se que todos querem a cultura. Então, esse é o primeiro. Dr. Julius Meili é um suíço que é o padre da numismática brasileira. Esse livro é sobre medalhas, ele fez sobre medalhas, moedas de todo o Brasil. Esse é de 1890. E essa, já que tem o padre, tem a madre. Essa é a madre da numismática, Vicondessa de Cavalcanti. Todo o acervo, após, ainda em vida, ela se doou para uma doação para o Museu de Juiz de Fora, que todo o acervo dela tem com todas as medalhas, moedas e outros documentos mais. E um livro desse, em Brasil, se custa $3.000. E Kurt Prober. Kurt Prober era um alemão que se publicou muitos catálogos sobre todo, era um grande difusor da numismática em todo o Brasil. E ele acunhou, imprimir o catálogo de medalhas da República em 1965, devido a 400 anos da fundação da cidade de Rio de Janeiro. E como ele era maçom, era a maior catalogação de medalhas maçônicas do Brasil. Ele fez em 3 volumes, todas as medalhas de todas as lojas, com a descrição das lojas e as quantidades de acunhação das medalhas e metais. Álvaro da Veiga Coimbra, ele já foi presidente da Sociedade Numismática e era professor da Universidade de São Paulo. E ele fez uma série de 8 volumes sobre noções de numismática. Esse é o volume 5º, somente sobre medalhística. O Banco Econômico é um banco que existe em Brasil, com a sede na Bahia, Salvador, e com isso eles têm um acervo muito grande de antigo dono.
E ele se fez a catalogação na década de 1960 e essa coleção hoje está encerrada em los cofres devido a pendências judiciais, porque o banco foi encerrado, e o Museu Eugenio Teixeira Leal é, acho que, detentor do acervo. Esses são os livros de Cláudio Patrick Amato. São 2 livros, Medalhas do Brasil, primeira e segunda edição. Eu fiz o prefácio da primeira, que são os atuais que existem no Brasil. E Alfredo Galas e Fernanda Desperati Galas. Essas são as medalhas que contam toda a história do Brasil. Eles pegavam as medalhas principais e contavam a história que estava dentro da medalha. Porque cada medalha tem uma história embutida dentro dela. Essa medalha é uma medalha de ouro, desse tamanho, que era do Duque de Caxias, que é a única, diz que existem 2 peças, mas a outra nunca se vê. Essa é a única que, se existe, está em Museu de Banco Itaú. Agora passamos à outra parte, que são falerística, que é o estudo da insígnia das ordens de cavalleria, al mérito e condecorações. Essa interessante expressão se originou em Tchecoslováquia, sendo utilizada pela primeira vez em 1937, derivada do latim falere, uma das muitas distinções de honra criadas por los romanos. Em Portugal, temos a Academia Falerística de Portugal. Esse estudo se divide em ordens militares e ordens civis. O que são as oficiais? São as decorações e pedidos integrados de los governos federal, provincial e municipal. Essa é a Ordem Nacional de la Cruz del Sul. Essa é a maior ordem do Brasil, que é entregue somente pelo presidente da República a estrangeiros. Brasileiro não se recebe. E a Ordem de Rio Branco. Essa é uma ordem diplomática, que é o Ministério das Relações Exteriores, entregam a embaixadores e outros chefes das nações estrangeiras. Outras ordens militares. Tem, na parte de arriba, mérito das Forças Armadas, e abaixo, o mérito militar dado pelo Exército, Aeronáutica e Naval pela Marinha. E as ordens civis, que são entregues por entidade privada. Esta é entregue pela Sociedade Numismática Brasileira, o mérito numismático brasileiro. Todo ano, em dezembro, durante o Congresso Numismático, é escolhido em todos os associados, que é um associado que se destacou por la dedicação à numismática em todo o Brasil, não somente na sociedade. Ordens militares portuguesas aplicadas ao Brasil, quanto depois. Esses são dibujos antigos sobre isso. Tem a Ordem de Nuestro Senhor Jesus Cristo, com todos os grados. A Ordem de São Bento de Avis, essa ordem é somente militar. A Ordem de Santiago de Espada. E tem as ordens portuguesas renovadas e criadas em Brasil, depois, quando Dom João VI se aportou. A Ordem da Torre da Espada. A Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Viçosa. Essa ordem, inclusive, Dom João VI a criou para homenagear ele próprio. E as ordens honoríficas do Império. A Ordem Imperial del Cruzeiro. Ordem Pedro I, fundador do Império do Brasil, que essa era a mais raríssima de todas. E a Ordem da Roça, que muitos se conhecem, que é a mais linda peça que existe da falerística brasileira. E as ordens honoríficas da República, que são a Ordem Civil del Cruzeiro e a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Agora temos as condecorações imperiais. Essas são de minha acervo, de minha coleção. Então, essa é a primeira, a Ordem Imperial del Cruzeiro. Essa ordem foi instituída no dia da coroação de Dom Pedro I, em 1º de dezembro de 1822. É toda em ouro. Essa é a Ordem da Rosa. São peças em ouro, né? Ouro, esmalte. Ao lado tem um botão. Essa é a Ordem de Cristo. Isso é grande, tem 12 centímetros, são em rubis e diamantes. Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Viçosa,
toda decorada. Ordem de Santiago de Espada. Ordem de São Bento de Vito, las condecoraciones y los botones. Y una grande colección son los premios militares. Esta es una colección de la Guerra de la Tríplice Alianza, 1864 y 1867, con los diplomas que eran dados por el gobierno brasileño para todos los participantes, porque ese diploma después, para cuando se fizesse la aposentar, era o comprovante del pasado y todas las condecoraciones. Os livros que existem na literatura sobre ordens, esse é maior. Luiz Marques Poliano tem por volta de 600 páginas somente sobre, explicando todas as condecorações. General Conrad F. de Costa, que ele fez uma primeira exposição general do Exército somente sobre medalística. E nosso amigo Miguel Prates, que fez esse é o melhor livro, catálogo sobre condecorações e medalhas da Guerra do Paraguai. Esse não se tem igual. Agora existe colecionismo dentro da falerística também. Que são isto. Essa é a ordem de cruzeiro e abaixo, volta um pouquinho. Abaixo é o decreto de la criação da ordem de cruzeiro. É um decreto original que eu tenho em minha coleção, que lá impresso descrevendo toda a ordem. Essa é uma ordem da roça em tu carro. Diplomas certificados dando o título para a pessoa sobre a ordem da roça, tudo mais, assinado pelo imperador Dom Pedro II. Esse é outro também. Esse é dado para um ministro da França em 1889, com a firma do imperador. E um diploma da Guerra do Paraguai. Esse é o diploma da viagem de Príncipe de Bélgica ao Brasil em 1920. O Brasil foi quando o rei de Bélgica, Albert, se dispôs a visitar o Brasil mandou um navio buscar na Bélgica, na vila de São Paulo. Foi, trouxe ao Brasil e retornou. Quando ele retornou, Albert mandou a condecoração para todos os tripulantes do navio. Então, a medalha de vez aparece em uma coisa na Bélgica, mas o diploma é raríssimo. Essa é uma outra medalha da Covid, que a Sociedade Numismática fez para arrecadação de fundos para serem doados às entidades em Brasília. Homenagem especial para meus amigos, Fernando Chao, que eu estava aqui em últimas jornadas, e Dom Miguel Ângelo, que se foi. Uma homenagem também à Casa de Moneda do Brasil, que grande honra de fazer parte da criação e coordenação do evento coletivo de movimento, que uniu a Casa de Moneda do Brasil e a Sociedade Numismática Brasileira desde 2018, rescatando a numismática carioca, que era Rio, e podendo exponer a todos o hermoso trabalho dessa antiga instituição de 300 anos. E orgulhoso de ser membro do Instituto Uruguaio de Numismática, Sociedade Numismática, com isso há 34 anos, Sociedade Numismática de Paranaense, Clube Numismático do Estado do Rio de Janeiro, que sou membro honorário número 1, Sociedade Filatérica e Numismática de Juan Persona, na Paraíba, que eu sou embaixador vitalício, e Associação Filatérica Numismática de Brasília, além de American Numismatic Association. Graças a todos. Muito obrigado.